voltamos à entrevista com o secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, Aladim Cerqueira, falando sobre o Rio Doce após a tragédia de Mariana. Secretário, no bloco passado a gente falou da estação de monitoramento, né, as estações que estão sendo localizadas em todo o Rio, 35 em Minas Gerais e 21 no Espírito Santo. Com relação à pesca, hoje já há liberação da pesca em todo o Rio? Pesca no Rio nunca esteve proibida. Acho que teve um momento que ela foi proibida lá em Minas Gerais, mas essa proibição já caiu. Sim. No Estado do Espírito Santo ela nunca foi proibida. Ela tem uma proibição no nosso litoral. Tem uma preocupação do órgão gestor, que é o ICMBio, em relação às áreas costeiras, que entrou com uma ação junto ao Ministério Público visando a proibição da pesca, que foi acatado pela Justiça. Sim. A grande preocupação do ICMBio foi de uma área já impactada pela lama, que pode ter afetado muito a biodiversidade. Que se depositou na foz, né? Houve uma deposição muito grande de rejeitos na foz do rio. Isso pode ter afetado a população bentônica, né, toda a cadeia alimentar dessa região. Então, mas isso ainda não está comprovado, isso, né? Pressiona a biodiversidade. Sim. E com o esforço de pesca em cima disso pode ter um impacto muito maior. Então foi uma medida de precaução. Preventiva, preventiva, né? Para a proteção da população de animais do litoral. Sim. E a população de peixes aumentou, diminuiu? Isso já tem um estudo disso? Não, nós ainda não temos essa informação assim, mas não há indícios de que houve uma diminuição também da população ao longo do rio. Nem ao longo do rio e nem no mar. Sim. Não há dados que indicam isso. Os monitoramentos hoje eles estão muito em cima dos parâmetros físico-químicos, né? A universidade tem divulgado algumas informações relacionadas ao nível de metais que aumentou nessa região, né? Principalmente ferro, alumínio, manganês. O arsênio também? Não, o arsênio já era natural, já tinha níveis elevados, mas houve uma alteração principalmente de ferro, alumínio, manganês, que são componentes muito importantes da lama. O rejeito em si não tem metais pesados. Então isso afetou muito a população pesqueira da região. O Comitê Interfederativo definiu que a Fundação Renova faça um cadastro de pescadores que foram atingidos, desde a comunidade de Santa Cruz, em Aracruz, até o município de Conceição da Barra. Há várias comunidades pesqueiras que vivem, às vezes, não da pesca só no mar, mas às vezes estuarina, que foram impactadas diretamente pelos rejeitos, mas também pela desconfiança dos consumidores em comprar peixes desses pescadores. Então, assim, tem muitas informações sobre isso, inclusive a própria Defensoria Pública fala muito do que tem sido afetado essas comunidades, e o Comitê Interfederativo definiu que a Fundação Renova deve iniciar um cadastro nessas comunidades, o que está em andamento e está sendo reforçado pelo Comitê Interfederativo para que ele aconteça. Infelizmente, um acidente dessas proporções causou problemas para a vida de muitas pessoas. Nós estamos lidando hoje com essa situação ainda emergencial e começando as discussões de quais caminhos nós precisamos dar de futuro a essas populações atingidas. As áreas críticas acabaram sendo aquelas comunidades próximas ao rompimento da barragem, né, aqueles primeiros 50 quilômetros, e também a área da foz do Rio Doce, né? Tem muitas áreas atingidas e muitas comunidades, né? Então, teve as comunidades atingidas, soterradas pela lama em Minas Gerais. Sim. As cidades que foram atingidas pela lama no decorrer tiveram problemas de abastecimento de água. Onde teve várias uma concentração comunidades de sólidos, né?
justamente. Várias comunidades de pescadores e produtores rurais que usavam diretamente a água do Rio Doce. E no estado do Espírito Santo, assim, teve um impacto muito grande na cidade de Colatina, em função, que foi a mais atingida em relação à questão do abastecimento, e Regência, né, que foi, eu acho que a comunidade do Espírito Santo que mais sentiu o problema, e sente até hoje, em função de que os rejeitos ainda estão ali no litoral. Às vezes eles se assentam quando o mar agita, eles levantam, e isso trouxe um afastamento do turismo lá para a região, e também atingiu de em cheio a comunidade de pescadores. Sim. Então, essas comunidades estão sob o nosso olhar, nossa preocupação na construção de caminhos futuros. E teve também as comunidades que dependem economicamente da Samarco. Sim, o caso da Anchieta aqui. Como Anchieta, o município de Anchieta teve uma perda nos últimos anos, não só em função da queda da Samarco, mas de cerca de 120 milhões de reais por ano em arrecadação. Sim, imagina que impacto disso para o município, para a cadeia produtiva toda envolvida. Como também o município de Mariana foi muito afetado. Então, o acidente ele é grave nos dois sentidos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista da estabilidade econômica. O acidente da Samarco impactou quase 6% do PIB do estado do Espírito Santo, uma coisa exorbitante, uma tragédia realmente do ponto de vista econômico. Agora, secretário, você acha que a Samarco poderia voltar a operar com segurança? Está sendo trabalhado no sentido de conceder uma nova licença de operação para a Samarco no estado de Minas Gerais? Nós estamos acompanhando essa questão, é de interesse, claro, dos governos federal, estadual, de Minas e do Espírito Santo, que a Samarco reinicie a operação. Eu acho que não há, assim, do ponto de vista ambiental, temos que fazer a defesa do meio ambiente. Lógico. Mas a gente precisa, enquanto governo, olhar a situação pela complexidade que ela tem. A gente observou que em outros acidentes internacionais, a gestão envolveu a crise relacionada à questão ambiental, o esforço de muitas mãos para poder resolver os problemas ambientais, fazer a contenção de rejeitos, fazer o monitoramento, garantir a segurança das pessoas, como nós estamos fazendo no Comitê Interfederativo, mas também houve uma preocupação de retomada das atividades das empresas de forma segura. Sim. E isso é importante até para amenizar os impactos dessa tragédia toda. Sim. Porque boa parte dele, como nós discutimos aqui, é em função da parada da empresa, né? Você parou a atividade, quantos empregos foram perdidos, quanto de arrecadação os municípios perderam, afetando a saúde, a educação nesses municípios e toda a sorte de políticas públicas. Sim. Mas essa é uma questão que tem que ser resolvida pelo governo de Minas Gerais com o governo federal. Nós estamos vendo as discussões que estão acontecendo, houve todo um investimento, tanto dos órgãos quanto da Samarco, nas ações de contenção dos rejeitos, de estabilidade das barragens de rejeitos que foram atingidas, a barragem de Fundão. Houve um esforço enorme para acontecer, construção de vários diques de segurança. Está estável, né, todas as intervenções que foram feitas, seguiu um cronograma, e a informação que nós temos é que há estabilidade hoje daquelas barragens. E a Samarco está buscando uma alternativa para voltar a operar, lançando os rejeitos nesse momento numa cava antiga de mineração, que tem muito mais, ela é muito mais segura, porque ela é um buraco, né, na rocha, natural, não que foi feita pela mineração anteriormente. Ela tem uma vida aí de cerca tinha inicialmente, pelo método anterior de exploração
da Samarco de 2 anos, mas o órgão de Minas Gerais, a SEMAD, exigiu deles uma série de investimentos em melhoria de processos. Eles estão se propondo a implantar uma tecnologia de separação da areia da lama, para utilizar essa areia em dar outro destino, usos nobres para ela, e diminuindo o volume dos rejeitos nas pilhas, diminuindo a quantidade de água que vai ser disposta também nessa cava. A informação que eu tive, nós tivemos uma reunião com o governo de Minas e o governo federal na semana passada sobre esse assunto, eles nos informaram que a vida útil dessa cava pode chegar a cerca de 7 anos. Então, eles ampliaram com o investimento em tecnologias. A informação que o governo de Minas nos traz é que, do ponto de vista da gestão por parte deles, a Samarco já tem condição de voltar a operar, não na carga máxima de produção que a empresa tinha antes do desastre, mas aí dentro de um horizonte de 5 anos, ela voltar à operação total, implantando outras medidas que devam ser implementadas. Está dependendo hoje de uma decisão do governo federal, do ICMBio, relacionada a uma anuência à Unidade de Conservação Federal, que é muito próxima a essa cava. Se essa anuência sair, em breve a Samarco passa a ter autorização de voltar a operar e ela tem que se preparar em obras e investimentos que têm que ser feitos para início da operação. Se essa licença sair, em 6 meses ela começa a mandar o minério dela para a planta industrial aqui em Anchieta. Logicamente, no Espírito Santo, o desenvolvimento da empresa também vai depender desse cronograma desenvolvido por Minas Gerais, né? Nós vamos saber disso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, fique conosco.